Tendo em vista a obra Transição Planetária do espírito Manuel Filomeno de Miranda, o que determina a escolha dos casais para receber os espíritos que estarão reencarnando, vindos de Alcíone, tendo em vista que estes espíritos, eles não têm vínculos afetivos aqui no planeta. Então, o que é que determina a escolha dos casais que vão receber esses espíritos? E por que na obra a escolha recai em casais que optam pelos métodos de concepção artificial? Então isso é muito curioso e nós gostaríamos de ouvir de ti. Caros amigos telespectadores, muita paz. É para mim uma verdadeira bênção encontrar-me nesta 23ª semana espírita, promovida pela Federação Espírita do Paraná. A obra Transição Planetária é uma síntese do pensamento dos bons espíritos a respeito do mundo de regeneração. E essas entidades de Alcíone são adrede preparadas para promoverem o desenvolvimento orgânico e moral das criaturas humanas em nossa Terra, no momento em que se transfere para o mundo de regeneração. Algumas entidades, milhões delas, ofereceram-se atendendo ao apelo do emissário de Jesus para virem modelar os novos corpos. Da mesma forma que no processo antropológico, o surgimento do neocórtex deu ao ser humano a possibilidade infinita de entender a beleza, a imaginação e a captação da vida transcendente, é necessário que o nosso corpo se adapte para receber as mentes das entidades evoluídas que se incorporarão, eles de uma outra onda vibratória com alguns terrícolas. Eis porque a fecundação é in vitro e não diretamente pela falta de identidade, de pensamento e de onda mental para proporcionar a criação dos novos biótipos que irão constituir a raça do futuro. Entre aqueles espíritos que eu tive a oportunidade de identificar e que já estão reencarnados na Terra, a forma física é absolutamente igual à nossa, mas há ligeiras diferenças entre o Homo sapiens e o Pithecanthropus erectus. Houve um grande salto, agora do Homo sapiens sapiens para este homem virtual, da imaginação, das ondas mentais, das comunicações telepáticas, uma modificação estrutural do cérebro e de outros órgãos para poder facilitar a vida distante dos sofrimentos que tipificam a humanidade terrestre. Eis porque se tem recorrido inicialmente a um processo artificial e não apenas e só fisiológico, para poder proporcionar esta construção do ser homem e mulher novos para o futuro. Com relação aos corpos, há uma referência de que alguns órgãos não seriam mais necessários no futuro. Nesse processo, já alguns deles são conhecidos? Você poderia nos dizer que tipo de órgãos nós poderemos, enfim, não mais ter no futuro? Segundo Manuel Filomeno de Miranda, o nosso trato digestivo seria aliviado. O intestino, por exemplo, seria um pouco menor. Também o estômago, porque a própria alimentação
que nós iremos utilizar será menos brutal e menos artificial, como esta que nós temos utilizado na base de hormônios, desde as carnes variadas, que para aumentar a produção recebem altas doses de hormônios que são transferidos prejudicialmente para o nosso organismo. O futuro corpo, já não tendo necessidade de uma alimentação tão densa, já vem preparado para receber essa nutrição que será mais energética do que no volume de ordem material. O aparelho respiratório também seria aprimorado para poder dar maior versatilidade à criatura humana. E os sentidos habituais, os 5 sensoriais, seriam estimulados a abrir as portas do 6º sentido para a comunicação mais psíquica do que aquela verbal, gráfica ou oral. Que maravilha. Divaldo, com relação a Francisco de Assis, ouvimos falar que Francisco de Assis deverá retornar ao cenário terrestre, sobretudo em terras europeias, onde então teria uma missão semelhante àquela que desenvolveu no século XIII. O amigo podia nos dizer se isso já se concretizou? Os espíritos informam que a partir de 2025, as reencarnações mais significativas se farão mais rápidas e mais numerosas. Até então, principalmente por causa da alta incidência da depressão, que atingirá o seu clímax mais ou menos na próxima década, ou na década que iniciamos, pelos anos 24 a 26, com uma grande incidência de suicídios, que eles acreditam será a primeira causa mortes, face aos transtornos emocionais, depressivos e outros conjunturais dos relacionamentos humanos. Então, penso eu, que a partir dos anos 30, espíritos do porte de Francisco estarão reencarnando-se para, naturalmente, por volta de 45, fazerem-se identificar como os grandes gênios da nova era. Que maravilha! A história registra que mesmo antes da desencarnação de Francisco de Assis, as normas que ele elegera para a ordem franciscana estavam sendo deturpadas, alterando-se-lhe o sentido, o valor. Em se falando do oásis de trabalho e bênçãos que você e o tio Nilson ergueram na cidade de Salvador, a Mansão do Caminho, você teme que após a sua desencarnação algo semelhante venha a acontecer? Para ser honesto e sem ter a presunção de que faremos falta, naturalmente sofrerá ligeira modificação, porque cada indivíduo que vem administrar irá naturalmente transmitir a sua forma de pensar. Tem sido a nossa preocupação, fazendo uma paráfrase à vida de Francisco, criar na Mansão do Caminho o que chamamos sutilmente de uma nova Úmbria. A nossa experiência de convivência coletiva tem sido exitosa para os padrões da época de hoje. Mas, ao mesmo tempo, não temos logrado aquele desejo da compreensão primacial do Evangelho e as outras secundárias. Embora sejam todas pessoas excelentes, devotadas, portadoras de uma grande predisposição para o bem, os vínculos com os interesses terrestres ainda predominam em a nossa natureza. E nós, eu em pessoa, penso muito que desencarnarei
sem ver concretizada essa maneira de ser a mansão, um modelo mínimo do que poderá ser a nova sociedade. O nosso objetivo essencial em nossa instituição é nunca negar. Dizemos em tom de brincadeira, é necessário não dizer que nós não podemos ajudar. Sempre podemos ajudar.